Avançamos para a lição de segunda-feira, que traz como título Amor Abnegado. E aqui, já avançando para o capítulo 9, os versículos iniciais, traz aqui a pergunta 2, como esse trecho oferece um exemplo prático do que significa negar a si mesmo por amor. Então, esse trecho, Paulo vai apresentar a sua decisão de abrir mão de certos direitos apostólicos, como ser sustentado pela igreja, quando ele estivesse em pregação do evangelho, tendo muito claro que era um direito seu, que ele espontâneo e voluntariamente abria mão, tendo como propósito a pregação do evangelho, o avanço da pregação do evangelho. Então Paulo vai usar esta conduta dele, este posicionamento dele. À primeira vista, irmãos, parece que a defesa do apostolado de Paulo aqui em 1 Coríntios 9 está desconectada com a discussão anterior, mas não está. Se nós lembrarmos aqui, eu vou ler novamente aqui o verso 9, que já foi projetado, e depois vou pedir para a produção projetar o 13. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha a servir de tropeço de modo algum para os fracos. E agora o 13, por favor, ainda do capítulo 8. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Irmãos, quero frisar novamente. Paulo aqui não está tratando de carnes imundas e carnes limpas. Permanece a regra de Gênesis, permanece a regra de Levítico capítulo 11. E Paulo também não está tratando aqui do regime ovo, lacto, vegetariano ou vegetariano, vegano em relação a irmãos que usam proteína de origem animal. Não é esse o tema. O tema de fundo aqui é carnes sacrificadas aos ídolos. Por favor, não vamos confundir essa questão. Então, o capítulo 9, na verdade, é uma continuação deste aspecto. Então, Paulo está dizendo, olha, se alguém come as carnes sacrificadas aos ídolos e não tem problema de consciência, mas isso está maltratando algum irmão, então deixe de comer. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai voltar a esse assunto para nos dizer em que circunstâncias haveria uma acomodação desse tema. Isso nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente. Então, Paulo vai usar aqui algumas expressões a respeito da sua posição, que a lição destaca. São 3 posições. Primeira, comer e beber. Ele afirma que, como apóstolo, ele possuía esse direito, mas ele preferiu não usar. Atos 18:3 nos fala que ele fabricava tendas e com isso ele se sustentava. Segundo, muitos apóstolos eram casados. Aqui são citados o exemplo de Priscila e Áquila, de Andrônico e Júnias. Paulo, se casado fosse, poderia também, quando levar a sua esposa nas suas viagens, ser sustentado juntamente com ela pela igreja. Mas Paulo preferiu ser solteiro, não estar casado e dedicar-se integralmente. Então ele abriu mão também desse direito. E finalmente, o verso 6, esse é o verso 5, comentei o verso 6, temos de trabalhar para... Então ele diz, será que só Paulo e Barnabé, só eu e Barnabé temos aqui a obrigação de trabalhar para viver? Será que nós não podíamos também ser sustentados pela igreja? Lembrando, irmãos, que Barnabé, primeira vez que a Bíblia fala sobre ele, está em Atos 4, 35, 36, 36, 37, Barnabé está vendendo um campo e depositando aos pés dos apóstolos o recurso. Então, ele está abrindo mão de uma propriedade sua. Ele não tinha motivos para ter qualquer avareza. Então, mas Barnabé também não sabemos que profissão Barnabé exercia. Paulo se apresenta como fabricante de tendas, talvez Barnabé também o fosse, ou tivesse outra profissão. A verdade é que Paulo menciona, inclui Barnabé, que ele também abriu mão disso. E a expressão, será que somente Barnabé e eu temos de trabalhar para viver? Será que nós somos menos apóstolos, somos em condições inferiores? Paulo dizendo, não, isso foi uma decisão voluntária nossa, nós nos dispusemos a nos sustentar. E aqui, depois, na continuação do capítulo 9, que é um capítulo muito precioso, e o autor ele não vai entrar em todos os detalhes, fiquei com vontade, com água na boca de entrar nesses detalhes, mas aqui ele faz um resumo no parágrafo final, dizendo que nos versos 7 a 11, Paulo vai desenvolver a ideia
apresentado no verso 6, que acabei de falar, que será que só eu e Barnabé temos que trabalhar. Ele vai desenvolver isso, lembrando que ele vai citar uma palavra de Jesus, que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, mas ele abriu mão disso. Paulo abriu mão disso. Ele diz, olha, eu não fiz uso desse direito. Está aí no 9, verso 14. Eu não fiz uso desse direito, embora fosse um direito, eu não fiz uso. Então, ele se apresenta como um exemplo de abnegação. E essa é a ligação com o assunto das carnes sacrificadas aos ídolos. Olha, eu tendo um direito de ser sustentado pelas igrejas enquanto dedicado à pregação do evangelho, eu abri mão desse direito. Então, como exemplo da minha abnegação, abram também mão vocês de baterem o pé e quererem fazer alguma coisa que está magoando, está ferindo uma parte dos nossos irmãos. E Paulo dizia que a sua conduta, ele estava agindo dessa maneira, porque isto favorecia a pregação do evangelho. E, de certa maneira, é um convite também para que os irmãos pensassem na pregação do evangelho, não só em si próprios. E ele vai terminar aqui o capítulo. Vou pedir para a produção colocar o verso 23 do capítulo 9, e ele diz o seguinte, por favor, produção, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, tudo faço pelo evangelho. Eu, às vezes, me pego pensando, irmão, será, mesmo aqueles que são pastores, obreiros, que são sustentados pela igreja com dedicação exclusiva, será que nós podemos dizer com Paulo, tudo faço pela pregação do evangelho? Membros de nossas igrejas, anciãos, eu tenho um respeito, admiração enorme por tantos irmãos e irmãs que se dedicam, têm que buscar a sua subsistência em diversos trabalhos, mas são lindamente dedicados às coisas da igreja, mas há uma parcela de gente na igreja que está aí adormecida. Então a pergunta é, será que a gente não poderia se dedicar um pouquinho mais? Você que está aí nessa mornidão, né? Será que você não podia se dedicar um pouquinho mais pelo evangelho, pelas coisas da sua igreja? Tudo faço pelo evangelho. Que exemplo de Paulo. Desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira.